Oi, pessoal! Já tivemos a primeira parte desse vídeo em que a gente falou sobre as hipóteses que o empregado pode ser demitido por justa causa e agora a gente vai para a segunda parte. Vamos lá? Então, pessoal, como eu expliquei naquele vídeo anterior, a gente está trazendo aqui as hipóteses que o artigo 482 da CLT prevê. Claro que existem outras hipóteses e a intenção não é a gente acabar e mostrar todas elas aqui no vídeo, mas esse é um dos principais artigos, que envolve essa questão da demissão por justa causa, então por isso que a gente está se baseando nele, até porque ele fala sobre várias e várias hipóteses. Então eu já trouxe várias no vídeo anterior e agora a gente vai seguir com mais hipóteses nesse vídeo aqui. Inclusive é importantíssimo que quem não assistiu a primeira parte assista para conseguir pegar bem quais são todas as hipóteses, A gente às vezes assiste um vídeo, poxa, ela não falou daquilo, acho que não pode ser demitida e na verdade estava no vídeo anterior. Então assistam os dois vídeos realmente para entender essas questões envolvendo a justa causa e vamos logo para as hipóteses. A sétima hipótese, na verdade, é uma que a gente precisa ter um pouco de atenção, A CLT estava prevendo que embriaguez habitual ou em serviço seria um motivo para dispensa por justa causa daquele funcionário. Acontece que houve uma mudança sobre isso e essa embriaguez habitual ou no serviço, ela passou a ser considerada uma doença do trabalho. Agora é uma situação em que o funcionário ele tem direito de adquirir um benefício e ser afastado. Então, por conta disso, essa regra que falava que poderia ser demitido, ela foi cancelada e agora o funcionário não pode mais ser demitido por justa causa nesses casos de embriaguez habitual no trabalho. O correto a se fazer nessa situação, caso a empresa esteja com algum funcionário, passando por isso, é que ela encaminhe esse funcionário para um benefício para que ele fique afastado do trabalho. A oitava hipótese, então, é o caso de violação de segredo da empresa. Essa é tranquila também para entender, basicamente envolve essa ideia de existirem informações que são confidenciais, que são sigilosas e um funcionário acaba vazando isso e prejudicando a empresa, Tem que ter essa questão do prejuízo também. Então, se a gente fosse às vezes tentar trazer para um exemplo prático, Vamos supor que existe aí uma padaria e ela tem uma receita especial de algum tipo de pão, de algum tipo de bolo. E aí o funcionário aí que mês a mês faz essa receita acabou vazando essa informação que era sigilosa, uma receita secreta e específica dessa padaria. Ele vazou essa receita para todas as padarias ali da região concorrentes e aí agora no fim tá todo mundo fazendo esse tipo de pão que antes era uma coisa exclusiva daquela padaria que ele trabalhava. Nesse caso, fica evidente que houve um prejuízo da padaria e aí sim o funcionário ele pode ser demitido por justa causa. A nona hipótese é o ato de indisciplina ou de insubordinação. O que seria isso? É quando, de modo geral, um funcionário ele vem descumprindo uma regra geral que a empresa possui, Então a gente, temos empresas aqui que possuem a regra X, uma regra geral que se aplica a todos. E o funcionário ele vem aí descumprindo essa regra. Ou então até um comando, uma regra específica que foi dada para ele, Olha, funcionário, a regra é essa, especificamente para ti, a conduta precisa ser essa. E de novo ele vai lá e descumpre também essa regra específica que foi passada para ele. Isso fica caracterizado como um ato de indisciplina ou de insubordinação e aí é possível sim demitir esse funcionário por justa causa. A décima hipótese é o caso de abandono de emprego. Esse é de novo um caso que a gente precisa discutir um pouquinho. Por quê? Primeiro de tudo, para que fique caracterizado esse abandono de emprego, é importante que haja a vontade do funcionário de realmente abandonar aquele emprego. Então, o primeiro requisito é essa questão da vontade. E o segundo, ele muda um pouquinho dependendo do tribunal, dependendo da pessoa que está analisando o caso, E do caso em si também. Por quê? Porque existem entendimentos de que precisaria ser um abandono por 30 dias para que realmente seja aplicada a justa causa. E já há outras posições no sentido de que não precisa ser todo esse período, que alguns dias, juntando com essa questão da vontade de abandonar o emprego, já seria suficiente para justa causa.
Então, claro que cada caso às vezes precisa ser analisado de uma forma mais detalhada, né? A gente recebe perguntas aqui no escritório muitas vezes de alguns funcionários falando: nossa, e se eu faltar alguns dias aqui seguidos, será que eu já vou ser demitido por justa causa? Também não é assim que funciona, né? A intenção do funcionário, às vezes, com aquelas faltas, não é abandonar o emprego, é porque realmente houve ali alguma situação de necessidade que ele não consegue justificar a ausência e acaba ficando lá registrado uma falta. Então, por isso, essa questão do abandono de emprego, ela exige um pouquinho mais de análise, né, para a gente ver se os requisitos estão presentes e para ver também essa questão do tempo, conforme a região que a empresa está localizada, conforme a região que o funcionário presta o serviço, né? Muitas vezes o entendimento que o tribunal aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul tem é diferente lá do tribunal do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que cada tribunal às vezes tem um posicionamento, é importante a gente fazer essa análise também para caracterizar essa questão da justa causa por abandono de emprego. A 11ª hipótese, então, é o ato lesivo da honra e da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O que seria isso? Vou de novo traduzir esse tanto de coisa que eu li. Basicamente, é quando ocorre um ato que vai lesionar, né, que vai ferir a honra de uma outra pessoa, de um terceiro, né, de um funcionário, enfim, de algum cliente, pode ser de qualquer pessoa. Então, ele vai ferir a honra ou até mesmo ferir fisicamente. Então, quando um funcionário praticar esse tipo de ato, né, em que ele está tentando ofender a honra de alguém ou até fazer uma ofensa física, ele pode ser punido com essa questão da demissão por justa causa. A 12ª hipótese é muito parecida com a anterior. Vamos lá, vamos ler. É ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Essa hipótese, como eu falei, é muito parecida com a ideia anterior. Então, caso haja uma ofensa moral ou então ofensa física, esse funcionário poderia ser demitido por justa causa. Agora, o que acontece? Os detalhes importantes aqui de diferença entre uma e outra. Essa hipótese aqui está falando especificamente de ofensas físicas e morais voltadas para os superiores, né? Para os superiores hierárquicos daquele funcionário, para os empregadores, realmente para o chefe daquela empresa, é mais voltada para isso, para os superiores. E aí essa ofensa, ela não pode acontecer nem dentro do local de trabalho e nem fora. Tá? Diferentemente daquela anterior, aquela fica caracterizada quando acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, um funcionário ofendeu um cliente, um funcionário ofendeu um colega, agrediu fisicamente um colega dentro do ambiente de trabalho. Já essa 12ª hipótese, ela é contra o empregador ou contra um superior do funcionário, e aí não pode acontecer nem dentro do ambiente de trabalho e nem fora. Caso aconteça isso, pode ser sim possível essa punição com a demissão por justa causa daquele funcionário que praticou, que ofendeu a honra ou então até fisicamente algum dos seus superiores. Claro que, tanto nessa hipótese quanto na outra, fica ressalvada essa questão da legítima defesa. Então, a gente sabe que às vezes algum ato pode ser necessário porque ele já foi anteriormente provocado ou está sendo ameaçado ou realmente alguma coisa já física chegando às vias de fato. Então, caso seja em legítima defesa, tanto própria quanto de outra pessoa, né, quanto de um terceiro, quanto de um outro colega, aí fica justificado e essa justa causa não se aplicaria. A 13ª hipótese é a prática constante de jogos de azar. Essa também é tranquila de entender, né? Basicamente, quando o funcionário vem aí repetidas e repetidas vezes, de forma habitual, praticando esses jogos de azar. A gente sabe, inclusive, que tem pessoas que têm problemas com isso, né? É um pouco complicado, mas é uma hipótese de demissão por justa causa. A 14ª hipótese é a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Vamos de novo traduzir. Quando a gente olha muitas vezes essa hipótese, a gente já lembra logo da questão do motorista. Por quê? Porque um motorista, a gente sabe que ele tem um requisito para conseguir exercer a profissão dele, que é o quê? A CNH. Né? Às vezes, dependendo aí também do que ele dirige, uma CNH com uma categoria diferente. Então, para que o motorista consiga exercer a função dele, ele tem esse requisito, a CNH. Se porventura acontecer dele perder esse requisito, essa CNH nele, de uma maneira dolosa, com intenção realmente de perder essa condição que ele tem, aí sim
é possível puni-lo assim, né, com essa demissão por justa causa. Um outro exemplo que a gente também pode trazer, que muitas vezes as pessoas não pensam, é a questão do próprio advogado, né? Aquelas pessoas que se formam, fazem a faculdade, se formam em direito, elas são bacharéis em direito. Para a gente realmente ser advogado, conseguir defender um cliente, atuar num processo representando o cliente, a gente precisa fazer a prova da OAB, passar, se inscrever no quadro aí da OAB e estar ativo como advogado. Então, às vezes pode acontecer, né, de um advogado perder a carteirinha da OAB, perder essa licença que ele tem de uma maneira dolosa. Isso, de novo, seria uma hipótese em que o funcionário, né, que o advogado funcionário, poderia ser demitido por justa causa do escritório, por exemplo, que ele trabalha, porque ele já não consegue mais exercer a profissão que ele foi contratado para exercer, porque ele perdeu a inscrição dele na OAB. E essa 14ª hipótese, pessoal, era a última que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo. Claro que não é a última hipótese que a lei prevê, existem muitas outras. Como eu falei, o objetivo não é falar sobre todas as hipóteses que existem aqui no vídeo, senão a gente ia ficar, olha, horas e horas aqui conversando. Mas eu acredito que eu trouxe as principais e a gente conseguiu dar uma rápida explicação para entender o que a CLT quer dizer com aquele artigo, com aquela hipótese, né? Para a gente realmente, olha, né? Isso se aplica. Ah, isso aqui não se aplica, essa justa causa está correta, essa justa causa não está correta. Então, acredito que eu consegui trazer isso nesse vídeo, assim, dar uma explicadinha sobre essa questão, tá? Como eu falei, existem muitas outras, né? Por exemplo, o não uso de EPIs com frequência também pode ser uma coisa que pode dar justa causa. Existem inúmeras hipóteses, mas eu acredito que tanto nesse vídeo quanto no primeiro, né, lembrem-se de assistir o primeiro, a gente trouxe várias hipóteses aí que vocês já devem às vezes ter visto acontecer com um colega aqui, um colega ali, e aí agora vocês entenderam de fato o que aconteceu aí, se essa justa causa foi correta ou não. Inclusive, se vocês têm colegas que vocês viram serem demitidos por justa causa e vocês acham que não foi correto, conforme eu falei aqui no vídeo, escrevam aqui nos comentários, olha, eu já presenciei uma demissão por justa causa injusta, né? Por quê? Aqui eu também, assim, tentei destrinchar e dar uma explicada no que fala essas hipóteses previstas em lei. Mas é muito, muito importante que a gente sempre analise o caso concreto, porque a gente precisa analisar a gravidade sempre daquelas condutas, né? Muitas vezes a justa causa é uma coisa discutível, tanto que não é comum acontecer, e quando acontece, ainda assim o funcionário, ele pode analisar se realmente ela foi dada de uma maneira correta e buscar a reversão na justiça. Caso ele consiga a reversão, ele vai receber as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa, ele vai ter direito ao saque do FGTS com a multa de 40%, vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, é uma situação que realmente precisa ser muito bem analisada pelas duas partes, né? Tanto pela empresa, que às vezes vai tentar aplicar essa justa causa, quanto pelo funcionário, que pode ter recebido essa justa causa para entender se ela foi correta ou não, e se não foi correta, realmente buscar os seus direitos, né? A justa causa a gente sabe que realmente é uma das últimas hipóteses, assim, realmente a serem adotadas. A gente tem outras medidas aí para corrigir eventuais problemas que o funcionário pode estar tendo durante a contratualidade dele, né, como advertências, suspensões. Então, a justa causa é realmente uma medida radical que é usada em poucos casos e precisa ser muito bem avaliada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É bastante conteúdo, mas eu acho um assunto bem interessante da gente tratar aqui no canal. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, se inscrevam aqui no nosso canal também para ficar por dentro dos vídeos que a gente vem produzindo. Curtam esse vídeo e até o próximo!